E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Louvado, exaltado e magnificado seja o teu nome, ó meu Pai querido e amado. Em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé por todo o mundo, países, cidades e lugares, onde quer que haja alguém sintonizado nesta fé conosco neste momento, meu Pai, há também a tua presença, porque sempre que invocamos o teu nome, sempre que elevamos os nossos pensamentos a ti, atraímos a tua presença. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Só o Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Só o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, passadas, presentes e futuras também. Só o Senhor é onipotente, é o Todo-Poderoso. Nada, ninguém é capaz de obstruir os teus planos, os teus projetos, o teu querer. A não ser que alguém tenha o destemor de querer desrespeitá-lo, de tentar fazer a própria vontade ao invés da tua. Mas quando nós nos submetemos a ti, quando nós nos inclinamos diante de ti, por mais insignificante, por mais pobre, por mais desprezível, desprezado que sejamos, meu Pai, eu sei que o Senhor está sempre atento às nossas súplicas. Ó, meu Pai, eu venho a Ti em favor desta criatura que me ouve dentro de um hospital, dentro de uma UTI, ou dentro de um presídio, dentro de um manicômio, dentro de um barraco, ou dentro de um palácio, ou debaixo de um viaduto, ou mesmo dentro da Cracolândia. Ah, meu Pai, onde quer que haja alguém sintonizado conosco neste instante, venha o teu poder para visitá-lo, para fazer notória a tua grandeza, o teu poder, a tua glória. Porque mesmo sendo grande, todo-poderoso, mesmo o Senhor sendo o Senhor de tudo que existe em todo o universo, nos céus, ainda assim o Senhor
se inclina para aqueles que te invocam em nome do teu Filho Jesus. Meu Pai, eu peço que neste instante nós estamos vivenciando os dias de imposição de mãos. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão sobre esta criatura, meu Pai, sobre a cabeça dela, sobre a sua ferida, sobre a sua enfermidade. Toca, livra, cura, liberta. Faça-se presente, materializa o teu poder na vida dessa criatura. Materializa a tua promessa, a tua palavra, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Materializa a tua promessa, meu Pai, agora na vida dos que te ouvem, dos que te invocam, dos que pensam em ti, que estão unidos conosco nesta fé. Especialmente aquelas criaturas que dizem: eu já não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Ó, vem, meu Pai, venha ao seu encontro e faça-se presente na vida dela, trazendo ânimo, coragem, fortalecendo, enchendo de fé, mostrando para ela o outro lado dessa situação crítica que ela está vivendo. Meu Senhor, ao longo da minha vida, ao longo das minhas turbulências, aflições, angústias, tribulações, o Senhor me tem ensinado a fazer do limão uma limonada. Eu aprendi isso. Fazer do limão, do que é azedo, algo doce como mel. Meu Senhor, eu sei que tu queres ensinar para essa criatura algo precioso e para a sua própria eternidade. Então venha, meu Pai, dá sabedoria, dá direção, inspira, orienta, faça com que haja salvação nesta casa. Livra esta criatura dessas vozes mortíferas, desses conselhos satânicos de que não tem mais jeito. Meu Pai, livra essa criatura desses pensamentos diabólicos. Livra essa criatura dessa situação que aí está. Em nome de Jesus, seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja curado, seja liberto. Receba agora, aí onde você está, aquilo que Deus prometeu. Receba, em o nome do Senhor Jesus. Seja livre dessa prostração, desse desânimo, desta moleza. Seja livre dessa nhaca que tem amarrado os seus pés. Seja livre para tomar posse daquilo que Deus prometeu, segundo a sua santíssima vontade. Em o nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor.
Diante de um mundo tão conturbado, infeliz, tecnológico e egoísta, as pessoas estão cada vez mais sedentas em busca de paz, mas não sabem como encontrá-la. Assim como a água é essencial para que o corpo se mantenha revigorado, o Espírito Santo é indispensável para que você seja um verdadeiro vencedor e encontre essa tão sonhada paz. Quando o Espírito de Deus é derramado na vida de uma pessoa, ele passa a conduzir os seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações e reações. E nada melhor que viver 21 dias na busca da perfeita natureza divina, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, 21 dias, desconectado do mundo e de informações seculares. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Participe do Jejum de Daniel. Abstenha-se de redes sociais, televisão, música e literatura secular e tenha uma real experiência com o Espírito Santo. Serão 21 dias gloriosos. Jejum de Daniel, de 14 de agosto a 3 de setembro. 21 dias desconectado do mundo e conectado com o Espírito de Deus. Isso é muito importante, minha amiga e meu amigo ouvinte. É o mais importante na vida. O mais importante, o Espírito de Deus dentro de você. Nada é mais importante. Sua família, seu casamento, seus negócios, seus estudos, seu próprio corpo. Nada é mais importante do que você ser possuído pelo Espírito de Deus. Veja só, eu estava meditando sobre Salomão, sobre o seu filho Roboão, que reinou no seu lugar. Salomão foi um homem mais sábio e mais rico de todo o mundo. De todo o mundo. Não houve e nem haverá uma pessoa que foi mais sábia e mais rica do que Salomão. Contudo, mesmo diante de toda a sua sabedoria, riqueza e glória, ele não conseguiu manter essa sabedoria, manter essa riqueza, essa glória, por conta dele ter caído no pecado. Ele pecou, ele errou, ele abraçou a rejeição, ele abraçou a rejeição à justiça, ele abraçou a injustiça, ele começou a fazer o que não deveria ter sido feito. Tinha o mundo a seus pés, mas perdeu a visão espiritual, perdeu a sabedoria. Quer dizer, ele perdeu, no fundo, o seu primeiro amor, o contato com Deus. Ele perdeu o seu temor para com Deus. Quando ele perdeu o temor para com Deus, ou quando ele deixou o temor de Deus, então ele começou a fazer bobagens, começou a fazer besteiras. E realmente ele veio destruir aquilo que um dia ele havia construído. Ora, o seu filho, Roboão, fruto do seu amor com uma mulher, que viu nele a sua rebeldia, o seu pecado, ele seguiu o exemplo do seu pai. E o seu filho Roboão, apesar de ser elevado à condição de rei, de sentar-se no trono do seu pai que havia morrido, ainda assim ele foi um rei mau, um mau administrador. Por quê? Porque havia falta de temor dentro de si. E esse é um fato. Você pode ser
uma pessoa cheia de sabedoria, ter autoridade, ter condições econômicas, ter uma vida farta. Mas se você deixar o seu temor para com Deus, se você não cuidar da sua fé, se você virar as costas para o Espírito de Deus, então você pode ter certeza que você vai perder tudo. E eu estou profetizando, porque isso é um fato. Isso é uma realidade. Isso já aconteceu no passado com os homens do passado. Homens que tiveram tudo com Deus, mas perderam tudo porque abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Quando se abandona o primeiro amor, só se faz besteira. Aí começa com casamento. Faz casamento mal, casa mal, começa a viver mal. Diz que é crente, diz que crê em Jesus, diz que acredita em Jesus, vai até na igreja. Mas o que adianta se não há aquele primeiro amor? Então a pessoa se perde, porque esse primeiro amor é que nos sustenta na hora da dificuldade. Esse primeiro amor é que nos sustenta, que dá suporte para a nossa vida, nos dá condições de ver o que os outros não veem, de prever o mal e fugir dele. Essa é a realidade. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é guia, que é o Espírito da fé, nos direciona a viver uma vida regrada, disciplinada, ordeira, uma vida ética, uma vida de observância à palavra de Deus. E é o Espírito Santo que nos conduz, que nos induz a ouvir e obedecer a sua santa palavra. Não fosse o Espírito de Deus, eu não estaria aqui, porque eu não teria forças suficientes para manter o que Deus me havia concedido. Eu tinha que ter o Espírito Santo. Foi a coisa mais importante na minha vida, depois de ter aceitado o Senhor Jesus como meu Salvador, foi ter recebido o seu Espírito para me conservar salvo. Para me conservar salvo. Para conservar o meu primeiro amor. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer no primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Amor.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graças a Deus. Quem quer voltar ao primeiro amor, a primeira coisa a fazer é voltar para a igreja. A igreja não foi uma instituição criada pelo homem, não. A igreja é uma instituição criada exclusivamente pelo Senhor Jesus. Tão importante ela é que Jesus a considera como sua noiva. Sua noiva. Olha só. Então, hoje, como acontece todas as quartas-feiras, nós temos reuniões especiais para as pessoas que querem abastecer ou carregar a sua bateria da fé. Porque a igreja é o único lugar no mundo em que todos os que vão lá têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma vontade, ter um encontro com o seu Pai. Então Jesus reservou à igreja um lugar especial para unir as pessoas de todas as camadas sociais, de todas as raças, com toda sorte de problemas, para que juntos possam ter um encontro com o primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Então, hoje, você vai receber a imposição das mãos dos servos do Altíssimo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Eu estava pensando, por exemplo, no caso de Abraão. Abraão, quando Deus o chamou, escolheu, ele recebeu o direito de ser o abençoado do Senhor. Ele era o abençoado do Senhor, ele era a própria bênção. Só que, apesar de ter recebido todas as bênçãos, a vitória, ainda assim Abraão ainda não era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, para formar, através de Abraão, uma nação de sacerdotes, sacerdotes reais, uma nação santa, então Deus enviou Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, para consagrar Abraão. E Abraão também ser um sacerdote, para que através de Abraão viesse ser gerada a nação dos sacerdotes de Deus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o Espírito do Deus vivo tem que estar sobre o seu sacerdote. Do contrário, ele não é sacerdote. A pessoa não vai ser sacerdote.
Se você quiser ser um sacerdote, você tem que receber o Espírito de Deus. É por isso que nós temos batido na tecla do jejum de Daniel, que vai começar agora, segunda-feira. Jejum de Daniel, quando as pessoas vão ficar 21 dias afastadas do pecado, afastadas do mundo, de tudo. Poxa, bicho, mas isso é muito sacrifício. Eu sei que é sacrifício. É mais sacrifício você ficar 21 dias de jejum do que você pegar todos os seus bens e colocar no altar. Por quê? Porque colocar os bens no altar você vai receber de volta. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas quando você se abstém de viver esse mundo, ou viver nesse mundo, começa a pensar nas coisas de Deus, a elevar o seu pensamento a Deus, ficar 21 dias. Ficar 21 dias, um dia já é demais, mas 21 dias é demais, 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 demais. É um sacrifício tremendo. Mas se você quer receber o Espírito da vida, se você quer receber o Espírito de Deus, se você quer ter o Espírito que Jesus tinha, Jesus precisou do Espírito Santo, imagine a gente. Se você quer ter o Espírito de Deus, então você tem que consagrar a sua vida, você tem que sacrificar os seus pecados, a sua carne, a sua vontade, você tem que sacrificar tudo para que então você possa receber o Espírito de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que o Pai não nos tem dado o Espírito Santo por medida. Quer dizer, Ele não nos dá o Espírito Santo, 80% do Espírito Santo, 90% do Espírito Santo, 99% do Espírito Santo. Não, é 100%. A plenitude do Espírito Santo é dada àqueles que também entregam a plenitude da sua vida no altar. Então, o sacrifício, você faz o seu sacrifício e Deus vai fazer o dele. Ele vai vir sobre você e fazer de você uma morada do Santíssimo Espírito. Vamos ver agora então os testemunhos de pessoas, a vida das pessoas, o que aconteceu na vida das pessoas que receberam o Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Meu nome é Angelina, desde os meus 5 anos eu sou da Igreja Universal e desde a escolinha, no início, de tudo, eu recebi a imposição de mãos das tias da escolinha. E isso foi realmente fundamental para o meu início na fé, para o meu início nos caminhos de Jesus. E na adolescência eu enfrentei conflitos, lutas e interiores, um vazio sem razão alguma. Mas isso não me impediu de estar ali na fé, de agir minha fé às sextas-feiras em orações fortes, com imposição de mãos também dos pastores, dos obreiros. Eu pude ter a libertação dentro de mim e seguir com aquele desejo de ver, Eu olhava para as obreiras, eu olhava para os pastores sendo usado por Deus, sendo um instrumento na mão de Deus, e eu tinha aquele desejo também de ter aquela vida usada por Deus. Mesmo nascendo na igreja, mesmo tendo o ensinamento, eu tive aquela necessidade, eu reconheci a necessidade de buscar a libertação às sextas-feiras, E isso foi fundamental para mim, porque dela eu pude ver que existia algo dentro de mim que não era o Espírito Santo. Por mais que eu estivesse dentro da igreja, eu busquei a libertação, e essa libertação aconteceu numa sexta-feira, numa imposição de mão de pastores, de obreiros, e foi gradativo, não foi assim de imediato. Eu lutei, eu fiz corrente para isso, Porque eu queria receber o Espírito Santo e eu sabia que eu tinha que passar pela libertação. E isso foi fundamental, foi uma base para mim. Mas faltava algo em mim. Eu sabia que eu estava liberta, mas aquele vazio precisava ser preenchido. E era o Espírito Santo. E eu desejei aquilo ardentemente, eu passei a focar aquilo, até aquilo como uma base para mim e também como um foco de vida, um propósito. Não, é prioridade para mim agora o Espírito Santo. Eu não quero mais nada na minha vida que não seja Ele agora. E foi o que aconteceu. Eu passei a orar mais, a jejuar,
a fazer propósito, a ler a Bíblia e a negar a minha própria vontade, a negar as amizades. Eu tive que fazer essa renúncia também, a me afastar de tudo. E no domingo foi determinado, eu disse: Senhor, esse domingo vai ser o domingo que eu vou ser selada pelo Teu Espírito. Eu me preparei para isso. E eu fui determinada, Senhor. Eu falei para Deus: Deus, eu não quero o Teu Espírito para ficar na igreja. Eu quero o Teu Espírito para ser usada pelo Senhor. Eu quero o Teu Espírito para me poder ganhar almas, de fazer a Tua vontade. Não é para me ter o Teu Espírito, o Senhor sabe. E essa minha sinceridade, Deus me honrou. E na mesma hora o pastor impôs a mão na minha cabeça. E eu tenho certeza, naquele momento foi o próprio Espírito Santo que direcionou ele a pôr a mão na minha cabeça. Porque aconteceu, foi algo maravilhoso. A partir daquele dia, minha vida mudou em todos os sentidos. Eu criei em mim um novo caráter, uma nova vida, força para as lutas. Eu tive uma identidade, a identidade de Deus. Isso para mim foi maravilhoso. E foi através da imposição de mãos que eu fui liberta. Eu recebi o Espírito Santo, recebi uma nova vida e hoje eu sou uma nova mulher. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Olá, bispo, tudo bem? Meu nome é Wagner. Primeiramente eu queria agradecer. Depois que eu li o livro do Senhor, a literatura O Espírito Santo, a minha vida foi outra. Através desse livro eu consegui tirar todas as dúvidas que eu tinha. Eu consegui entender que o vazio que eu carregava dentro de mim era a falta de Deus. E a partir daquele momento que eu comecei a ler o livro, Deus deu a direção, as minhas dúvidas saíram, eu comecei a buscar a Deus de fato e de verdade, até ter um encontro com o Espírito Santo. Muito obrigado pela literatura do Senhor e que Deus lhe abençoe muito, como Deus também tem abençoado a todos que têm lido esse livro. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Diante de um mundo tão conturbado, infeliz, tecnológico e egoísta, as pessoas estão cada vez mais sedentas em busca de paz, mas não sabem como encontrá-la. Assim como a água é essencial para que o corpo se mantenha revigorado, o Espírito Santo é indispensável para que você seja um verdadeiro vencedor e encontre essa tão sonhada paz. Quando o Espírito de Deus é derramado na vida de uma pessoa, ele passa a conduzir os seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações e reações. E nada melhor que viver 21 dias na busca da perfeita natureza divina, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, 21 dias, desconectado do mundo e de informações seculares. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Participe do Jejum de Daniel. Abstenha-se de redes sociais, televisão, música e literatura secular e tenha uma real experiência com o Espírito Santo. Serão 21 dias gloriosos. Jejum de Daniel, de 14 de agosto a 3 de setembro. 21 dias desconectado do mundo
e conectado com o Espírito de Deus. Meu nome é Silmara, eu tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, a minha vida era triste, vazia. Eu já estava na igreja já há 10 anos. Eu não estava no mundo, mas o mundo estava dentro de mim, porque eu era vazia, depressiva. Nesses 10 anos, eu até conquistei algumas bênçãos, assim, financeiras, eu fazia corrente e eu agia a minha fé. Então eu conquistei, aonde eu agia a minha fé, eu conquistei algumas coisas. Mas assim, o que eu realmente precisava, que era a minha vida espiritual, era o Espírito Santo, eu não tinha. Por quê? Porque eu não priorizava o Espírito Santo, eu não priorizava a minha vida com Deus. Porque assim, eu priorizava a mim, eu priorizava eu não priorizava Deus. Então o motivo de eu não priorizar é porque a minha vida era muito agitada. Eu trabalhava, eu estudava e eu ficava muito me enchendo, como eu falei disso. Eu realmente ficava muito na internet, era Facebook, era YouTube. Então assim, eu realmente me enchia de tudo que era de entretenimento. Minha mente era cheia, eu ficava muito na televisão. Então, assim, realmente o Espírito Santo não tinha espaço na minha vida. Nesse tempo que eu passei na igreja, vinha pensamentos de mim que parecia que eu nunca ia receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo não era para mim. Então, vinha esses pensamentos em mim que quando eu via assim, não, parece que eu nunca ia conseguir. Até que veio a proposta do jejum de Daniel. Então, nesses 21 dias, eu me lancei. Eu resolvi entrar de cabeça, eu me entreguei nesse jejum. Deixei de entrar nas redes sociais, deixei de entrar no YouTube, li mais a Bíblia, busquei de madrugada constantemente, porque eu queria o Espírito Santo. Eu não queria ser mais aquela velha pessoa que eu era triste, vazia. Eu não queria mais aquela vida velha para a minha vida. Porque, assim, no fundo, eu era triste, no fundo, eu era vazia, eu era depressiva. Eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era. Então, eu busquei constantemente o Espírito Santo. Eu buscava, porque a palavra de Deus promete que Ele ia dar, aquele que busca de madrugada ia encontrar. Então eu buscava e eu cobrava em cima da palavra de Deus, que Ele promete que Ele ia dar o Espírito Santo. Então assim, eu busquei e eu encontrei. Numa madrugada que eu estava buscando em casa, eu encontrei o Espírito Santo e foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. E desde então tudo mudou na minha vida. Toda aquela pessoa velha que eu era, todos aqueles pensamentos velhos que eu era, triste, vazia, depressiva que eu tinha, aqueles desejos até de morrer que eu tinha, tudo aquilo acabou desde aquela madrugada. Tudo aquilo ficou para trás, porque tudo se fez novo da minha vida. Tudo se fez novo na minha vida. E hoje, depois de fazer o jejum de Daniel, recebi o Espírito Santo, tenho paz, tenho alegria, tenho equilíbrio, tenho domínio da minha vida. Hoje eu sou casada, eu sou estabilizada na minha vida financeira, mas hoje tenho uma maior dádiva, que é o Espírito Santo na minha vida. Olha, eu diria que a pessoa batizada com o Espírito Santo, é impossível ela ser depressiva, é impossível ela ser pobre, miserável, é impossível ela ser infeliz. Você verifica que essa jovem mulher estava na igreja há 10 anos. 10 anos. É templo para chuchu. 10 anos na igreja. Ela tinha conquistado algumas coisas, bênçãos, etc. Mas faltava algo. E o que faltava era extremamente importante. O mais importante era o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus. Se você está numa igreja, ainda que seja igreja universal do Reino de Deus, e não tem o Espírito de Jesus, você não pertence ao Senhor Jesus. É o que está escrito na Bíblia. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 9. Está escrito lá: se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele. Não pertence a ele.
Saiba disso, amiga e amigo ouvinte. Quando nós promovemos essa campanha de Daniel, é para dar chance mais às pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, do que propriamente aos incrédulos. Por quê? Porque os incrédulos não estão nem aí para o Espírito de Deus. Mas as pessoas que já conhecem a palavra de Deus, estão na igreja, estão sempre vindo na igreja. Elas, quando vêm na igreja, se sentem maravilhosamente bem. Mas quando saem da igreja, volta tudo novamente. Volta aquela situação ruim, volta aquele espírito ruim, espírito de nervosismo, de perturbação, de ansiedade, de medo. Enfim, quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela, por natureza, é ansiosa, por natureza, duvida, por natureza, ela é triste, por natureza, ela é vazia, tem um buraco dentro do seu peito. Ora, minha amiga, meu amigo, o que adianta você olhar-se no espelho e ver que você é jovem, bonita, né? Você é um rapaz sarado e tal. O que adianta você ter um corpo sarado por fora e por dentro ser oco, não ter nada? Não é verdade? Então, não adianta nada. Veja, o Espírito Santo é a vida que está esperando por aqueles que querem recebê-lo. Agora, é claro, para você tê-lo, você tem que sacrificar, não tem jeito. E sacrificar tudo. Sacrificar o mundo, sacrificar a carne, sacrificar a sua vontade, seus desejos, sacrificar os entretenimentos, futebol, tudo que você possa imaginar que atrapalha o seu relacionamento com Deus, ou a sua busca do Espírito Santo. Ela buscou pela madrugada e encontrou. Teve um encontro com Deus. Ela hoje tem uma vida extraordinariamente diferente do que ela era antes de receber o Espírito Santo. Veja, ela estava na igreja, 10 anos na igreja, mas não tinha vida. Que é o que acontece com a maioria dos que estão nas igrejas. É ou não é? Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 24 anos e antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu era uma jovem triste, né, angustiada, tinha um relacionamento que não preenchia o vazio que estava dentro de mim, né? Foi quando eu cheguei até aqui, né, e vi a oportunidade de mudar de vida, né, de receber o Espírito de Deus, que ali eu entendi que ia transformar a minha vida. Eu estava 1 ano na igreja já e ainda sentia o vazio, ainda procurava preencher o vazio que estava dentro de mim com coisas, com pessoas. E só que nada preenchia, né? Amigos, né? Tinha um relacionamento que eu tive que terminar porque eu quis seguir Jesus, quis cuidar da minha alma. Então foi ali que eu me entreguei. Ali que veio a oportunidade do jejum de Daniel, né? Nos 3 primeiros dias eu acabei fazendo não da forma que eu tinha que fazer, mas eu ouvi a palavra do bispo, né, à noite, e eu lembro que ele falou bastante coisa, e ele falou assim, que uma parte que mexeu bastante comigo, que ele falou, se você quer o tudo de Deus, você tem que dar o seu tudo. E eu vi que eu não estava dando meu tudo, ainda assistia muitas novelas, chegava do trabalho, ia direto para a televisão, assistia novela, então tinha algo que eu me apegava ainda. E foi aí que eu falei assim, não, a partir de hoje é o meu tudo pelo tudo de Deus. E aí foi que eu fiz, de fato, de verdade, me entreguei, meditei mais na palavra de Deus. Comecei a ler mais, né, as literaturas da igreja, né, me envolver mais com as coisas de Deus, comecei a ir mais na igreja, jejuar mais. Então ali fui me dedicando mais às coisas de Deus, deixei mais as coisas do mundo, novelas, amizades, que não estava acrescentando nada na minha vida. Uma caminhada dura, né, sacrifício,
E só que no último dia valeu a pena, né? Que eu fui selada com o Espírito Santo. E aí, aquilo que eu buscava no mundo, Deus, ele preencheu, né? Então veio a paz, veio a certeza da minha salvação, que se eu morresse aonde eu estivesse, eu tinha certeza da onde que é a minha alma, para onde é a minha alma, né? Então, ali, quando o bispo entrou ao vivo, direto daquele monte, eu tive a certeza, né? Porque eu buscava antes sentir algo, mas não era. Eu vi que não era sentimento, era certeza, era fé mesmo. Hoje, após receber o Espírito Santo, eu sou feliz de verdade, né? Aquela alegria que eu buscava com amizades, com redes sociais, coisas e pessoas, nada preenchia, então o Espírito Santo preencheu, né? Hoje eu consigo dormir, né? Porque antes eu não tinha paz para dormir. Hoje eu não preciso de nada, de ninguém estar perto de mim para me ser feliz de verdade, né? Então, hoje eu tenho uma vida abençoada, né? Família abençoada. Enfim, hoje a minha vida é completa, transformada depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Graças a Deus, que maravilha. Verdadeiramente, quando nós ouvimos testemunhos dessas pessoas que receberam o Espírito Santo, a gente vê que o nosso trabalho não foi em vão. E somente depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é que a gente fica satisfeito. Enquanto ela não for batizada com o Espírito Santo, pode estar 100 anos na igreja, mas se não for batizada com o Espírito Santo, de nada adianta para nós. A gente quer que a pessoa receba o mesmo Espírito que nós recebemos, que tem o mesmo Espírito que nós temos, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Mas é como nós falamos, não adianta você fazer mais ou menos. É tudo por tudo. Para você receber o Espírito de Deus, você tem que se sacrificar. Deus deu todo dele, como é que você vai dar uma parte de você? É tudo por tudo. Ou é ou não é, ou crê ou não crê. Se você crê, vai. Se você não crê, fica. Agora, quem crê, recebe e tem um testemunho glorioso para dar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Hoje, especialmente aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, teremos aquela reunião especial com a imposição de mãos e o recebimento do Espírito Santo, mesmo antes do jejum de Daniel. Mesmo antes. Por exemplo, você tem intenção de fazer o jejum de Daniel. Só porque você tem intenção de seguir direitinho, você pode receber o Espírito Santo hoje. Você sabia disso? Pois bem, faça essa experiência. Venha aqui no Templo de Salomão ou em uma das igrejas universal do Reino de Deus com essa intenção e você vai receber o Espírito de Deus. Tá bom? Ficamos por aqui. Até amanhã, neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em Ti, pois em Tuas promessas eu estou seguro. E nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Ti e não viu manifestar o Teu poder. Quem em Ti confia não se abala, olha para o alto e crê no Teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes
de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém